damos graças, Senhor, porque Tu és Deus de eternidade a eternidade. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque Tu és a esperança viva em nós, Senhor. Pai querido, se nós esperarmos somente pelas coisas boas aqui nessa terra, nós somos as criaturas mais miseráveis que existem, Senhor. Assim diz a Tua palavra. Porque há em nós, Tu colocaste em nós, Senhor Deus, esse desejo, esse anseio, Senhor Deus, de estar contigo eternamente, Senhor. E esse foi o mesmo desejo Teu, Pai, quando visitava o homem na viração do dia, Senhor Deus, no jardim. O mesmo desejo Teu de estar conosco, Senhor Deus, quando falou ao Teu servo: edifique um tabernáculo, que eu quero estar ali no meio do povo, Senhor. O mesmo desejo Teu quando Tu vieste em carne através do Teu Filho Jesus, Senhor. Pai, esse é o mesmo desejo Teu, Senhor Deus, que nos deixou o Espírito Santo e a promessa de que Jesus voltará um dia, e para onde Ele foi preparar lugar para todos nós estarmos juntos, Senhor. Estar contigo, Senhor Deus, crer no amanhã, que é um tempo que vai muito mais além do que nós podíamos medir, Senhor. Viver a eternidade contigo, Senhor. Que esse anseio no nosso coração seja cada vez mais forte, Senhor Deus, e essa esperança seja cada vez mais viva, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por plantar isso nos nossos corações, Senhor. Nós declaramos nessa noite, Senhor Deus, através desse cântico, Senhor, que nós podemos crer no amanhã, Senhor. Não só na virada de mais um dia, Senhor Deus, mas na eternidade, Senhor. Por causa da Tua vida, Senhor, porque venceste a morte, Senhor. Então Tu, Deus vivo, Senhor, nos dá a possibilidade da vida eterna, Senhor. Muito obrigado, Senhor, essa graça tão maravilhosa que vai além da nossa compreensão, Senhor. E nós Te agradecemos por isso. Obrigado, Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar-se, por gentileza. Boa noite a todos. Louvado seja Deus pela vida de cada um que se encontra aqui nessa noite, porque acredita que o Senhor pode falar algo ao teu coração, na tua mente,
E essa é a nossa expectativa também, que a palavra do Senhor ela possa mexer com algo em nós e promover algo de novo. Amém? Irmãos, tem alguém que nos visita nessa noite, por favor, erga sua mão para a gente conhecer. Obrigado pela presença, que Deus seja louvado também pela vida de vocês e aquilo que o Senhor tem nessa noite, Ele é para todo aquele que crê. Bom, bem-vindas. Irmãos, hoje dia 23, é isso, né? 23 de janeiro, falta praticamente uma semana para encerrar o primeiro mês. E a gente veio, então, nesse novo ano, começamos com as primícias, um tempo que a gente teve aqui durante os 7 primeiros dias do ano, um tempo de cultos todos os dias, um tempo de louvor, um tempo de oração nas madrugadas, e a gente entende que Deus construiu alguma coisa ali, não foram somente cultos, né? Mas Deus tinha algo naquela sequência de cultos, né? E uma palavra forte que veio para nós foi o renovo e seus desdobramentos. Esse era o tema das nossas primícias. Foi falado aqui também em reposicionamento, foi falado aqui também em recomeço. E então essas palavras liberadas, elas podem nos dar um direcionamento. Se a gente entender que a nossa oferta do nosso tempo, as primícias do ano que nós oferecemos ao Senhor e a direção do seu Espírito para essas mensagens, nós podemos crer que essas mensagens, sim, elas podem não somente, né, nos ter falado em alguma coisa para aquele momento ali, mas estender esse momento, né, para o ano inteiro. Você que não participou das primícias, saiba que foi um tempo onde o Senhor falou conosco através das ministrações aqui, e muitos de nós que saíram animados por um novo tempo, por uma nova expectativa, para novas coisas, né, a partir daquele primeiro momento. E nós precisamos acreditar sim nessas novas possibilidades que o Senhor, né, começou a nos trazer a partir desse momento, né? Mas a gente pensa também todo começo de ano, às vezes a gente já fez planos, pode ser que não tenha dado certo, pode ser que no ano anterior também alguém fez planos e não deu certo, pode ser que a gente venha fazendo planos anos e anos e ainda não deu certo. O que nos faz crer que esse ano vai dar? O que nos faz crer que pode nos movimentar para a gente acreditar, bom, agora sim, né? Esse é o ano, essa é a palavra, né? A palavra das primícias, essa é a nossa palavra. Novas possibilidades e novo tempo, né? E aí a gente pode pensar um pouco nos discípulos, os primeiros apóstolos que foram chamados por Jesus, os primeiros discípulos, né? Pescadores da região da Galileia, moravam às margens do mar da Galileia. E esses homens tinham a sua expectativa de vida naquilo, né, que eles faziam, que os seus pais já faziam, talvez seus avós faziam também, que era pescar. Não se tem muita possibilidade de fazer muita coisa às margens, morando às margens de um lago, né, o lago de Genezaré, o mar da Galileia, o mar de Tiberíades, enfim, né, aquela região. Moravam num lugar que tinha muitos gentios, as pessoas que não criam no mesmo Deus que eles criam. Viviam também, principalmente Pedro e André, que eram irmãos, João e Tiago, que também eram irmãos, os filhos de Zebedeu, viviam ali sob a opressão, talvez a tirania romana, né, taxação de impostos, restrição de muitas atividades sociais, e esse era o cenário da vida deles. Não tinham muito para onde olhar e não tinham muitas expectativas de vida também. E eles viviam, então, naquela tentativa de encontrar algo novo. Ouviram falar de João, aquele que batizava no Rio Jordão. Eles sabiam que João não era o Messias, eles conheciam a escritura que falava que um dia o Messias viria. Mas eles sabiam que João não era o Messias, mas como eles não tinham muito lugar para ir, então, vamos seguir João mesmo. Não é ele, mas é o que nós temos. Então a gente vai com isso que a gente tem.
Talvez a gente pode também começar a trazer uma reflexão para as nossas vidas. É possível que na falta de expectativas, nas coisas que nós olhamos e vemos como limitadas, não temos oportunidade de empreender, as coisas não deslancham para nós, nosso destino é esse mesmo. Talvez a gente possa olhar e para nós mesmos dizer: olha, a gente vai vivendo com aquilo que a gente tem, assim como esses primeiros discípulos. E essa talvez é a tônica de muitas vidas: viver, vamos indo, do jeito que dá, empurrando com a barriga, vamos permanecendo vivo. Mas num determinado momento, uma situação inusitada aconteceu para aqueles primeiros discípulos. Alguém, uma pessoa que eles não conheciam, de certa forma representava um mistério para eles, chega e diz: vem e segue-me, que eu vos farei pescadores de homens. Vem com quem? Me segue para onde? Jesus não dava nenhuma garantia para eles. Eles não tinham muitos subsídios também para ter certeza. Eles nem sabiam que Jesus era Jesus mesmo. Tanto que quando eles foram, André foi anunciar para Pedro, ele disse: olha, acho que encontramos aquele de quem as escrituras falam, né? Eles não tinham certeza, mas aquele chamado de Jesus era um chamado cheio de autoridade, e alguma coisa movimentou naqueles corações que eles abandonaram tudo que tinham, deixaram as redes, deixaram a empresa da família, talvez decepcionaram seus pais que, né, preparavam aquilo para que os filhos fossem sucessores na empresa de pesca, né, do Zebedeu, mas eles abriram mão de tudo. Mateus, quando foi chamado, ele estava na coletoria, ali, cobrando os impostos, ele simplesmente levantou e saiu, deixou o livro caixa, deixou dinheiro, deixou sei lá o que ele deixou tudo, porque havia um chamado, havia uma convocação, não era vocês querem me seguir, não era uma pergunta, era vem e segue-me. Era taxativo, era uma afirmação, era profundo nos corações. E esses homens foram e começaram a seguir Jesus. Era a única possibilidade de mudança no cenário das suas vidas. Algo louco, inusitado, diferente, alguém que não dava garantia nenhuma. Talvez para alguns de nós que possam estar vivendo dia após dia, esperando as coisas e ele acontecendo do jeito que dá, possa ser também a única oportunidade de mudar o cenário das nossas vidas. Não o conhecer a Jesus, porque eu creio que todos nós aqui já conhecemos, é possivelmente que todos nós aqui já um dia falamos: Senhor, Tu és o Senhor das nossas vidas, nós cremos que Tu és o nosso Salvador, nós reconhecemos que Tu levaste o nosso pecado na cruz do Calvário e por isso nós temos a possibilidade de salvação. É possível que todos nós já tenhamos feito isso, mas talvez nem todos nós tenhamos aceitado o chamado de ir e seguir. Talvez possa ser essa a chave que falta para que a gente acredite então que esse ano vai dar, que aquela palavra liberada nas primícias é a palavra que vai dar um norte para as nossas vidas. Entender um pouquinho mais do que é esse vem e segue-me, sem garantia de bons lugares para reconfortar a sua cabeça, sem garantia de boa alimentação, sem garantia de nada. Se acostumar com aquilo que a gente tem e viver nessa de vamos indo, acaba bloqueando os nossos sonhos, as nossas expectativas, e faz com que a gente então, né, não consiga mais se movimentar, não consiga mais andar, né, com esperança, com expectativa. Então esse convite do Senhor para segui-lo talvez possa ser aquilo que possa nos dar uma esperança e um novo ânimo, mas é necessário para isso a gente entrar nesse processo, abandonar o que tem e entrar nesse processo. Tudo que nós temos, que nós carregamos,
que nós amamos, que atrapalha esse processo, nós precisamos deixar de lado. E para entender um pouquinho mais sobre esse processo, eu queria então que você abra a tua Bíblia comigo no livro de Josué, para nós lermos alguns versículos e entender como que é entrar nesse processo de seguir ao Senhor e quiçá ter as nossas vidas transformadas a partir desse ano. Josué capítulo 1. Possibilidade ou a oportunidade agora, se você ainda não ofertou, não trouxe o teu dízimo para a igreja, você pode fazer nesse momento ou a qualquer momento do culto, contanto que você faça isso deliberadamente, contanto que você entenda que é uma forma que você tem de contribuir com o reino, com aquilo também que você recebe como fruto do seu trabalho. Se você tem essa clareza, se você entende que pode também, talvez até seja vocacionado para isso. É interessante, a gente não pensa muito na vocação do ofertante, né? A gente entende às vezes quase como uma norma, uma regra da igreja, que a gente faz isso porque todo mundo faz, porque aprendeu o que tem que fazer, enfim, né? Por diversos motivos. Mas não sei se a gente já parou para pensar um pouco, será que eu não tenho a vocação de ser ofertante? Às vezes eu penso, não, eu tenho a vocação de ser pregador, outro tem a vocação de ser professor, outro tem a vocação de ser evangelista, ou vocação de tantas vocações, né? É possível que haja no nosso meio alguém que tenha a vocação de ser ofertante. A gente precisa descobrir isso na gente mesmo. Imagina, cumprir, tudo que a gente precisa é cumprir o propósito de Deus, não é assim? Tudo a gente precisa viver conforme aquilo que Deus determinou para nós. Já pensou que a gente não te deu conta disso, aí a gente está retendo de viver o propósito, porque a gente nunca pensou nisso? Pense nisso, não? Quem sabe há uma generosidade guardada no teu coração aí, que você não conseguiu fazer aflorar ainda, porque não tinha se dado conta disso. Amém? Que Deus abençoe ricamente todo aquele que se dispõe a contribuir para a sua obra, conforme o seu tempo, conforme o seu querer, conforme a forma que o Senhor desejar. Amém, irmãos? Josué capítulo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol, esse será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso. Tem algumas traduções que diz: esforça-te e tem bom ânimo. Tem alguém que tem essa tradução, esforça-te e tem bom ânimo? A primeira Bíblia que eu li, Almeida, revista e corrigida, não atualizada, falava em esforça-te e tem bom ânimo. Esse texto diz: ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo
por onde quer que andares. Pai querido, diante da Tua palavra, diante da Tua igreja, Senhor Deus, na presença do Teu Espírito, Senhor, eu oro, Senhor Deus, para que a Tua palavra seja viva nos nossos corações, Senhor, para que o Teu Espírito entre como uma flecha profunda em cada mente, Senhor Deus, em cada coração, em cada vida, Pai, promovendo aquilo que Tu queres que seja promovido pelo poder da Tua palavra, Senhor Deus, nessa noite, Senhor. Ajuda-nos a entender, ajuda-nos a confiar, Senhor Deus, ajuda-nos a crer que essa é a Tua vontade para as nossas vidas, Pai, e que se nós vivermos por ela, Senhor Deus, teremos bom êxito em tudo aquilo que fizermos, Senhor. Tudo está diante de Ti, a Tua igreja, Senhor Deus, Teus filhos diante de Ti, Senhor. Ajuda-nos nessa noite, Espírito Santo. Eu de mim, Senhor Deus, nada posso acrescentar à vida de cada um, Senhor Deus, mas pela Tua palavra, Senhor Deus, todos podem se aproximar de Ti, Senhor Deus, crendo nas Tuas verdades. Assim eu oro porque creio que a minha oração chega até o Pai, porque Tu, Senhor Jesus, rasgaste o véu que nos separava, e hoje nós temos livre acesso, Senhor Deus, pela Tua vida, pela Tua carne, Senhor, que é o véu que foi rasgado, Senhor, pela Tua morte, Senhor. Muito obrigado, Pai. Amém. Glória a Deus. Irmãos, há uma promessa de Deus, e essa promessa se iniciou com Abraão, e a promessa era que viria o Salvador da humanidade, o Salvador e Senhor, e Ele viria, depois subiria aos céus e voltaria para reinar. Então essa promessa, ela foi se cumprindo em partes, mas ela não se cumpriu ainda plenamente, porque Jesus ainda não voltou. Então nós estamos no curso dessa promessa, que era uma promessa ampla, inteira, mas vai se vivendo ela por etapas. Nesse texto nós entendemos uma parte do cumprimento dessa promessa. Deus foi usando personagens para que essa promessa fosse cumprida. Começou com Abraão, depois esse texto aqui nos fala de Moisés, que foi aquele quem levou o povo, tirou da escravidão e atravessou o deserto, e agora entra esse personagem Josué, que é aquele quem faria o povo herdar a terra prometida. Essa era a missão de Josué, liderar o povo até que eles conquistassem a terra que Deus havia prometido, e essa promessa fazia parte dessa promessa inteira que nós vivemos ainda no dia de hoje. E para nós vivermos então essa promessa também, hoje nós somos os personagens. Josué já foi, Moisés já foi, Abraão já foi, os outros já foram, mas Deus continua a obra dele hoje através daqueles que creem nesse tempo, e esses não é ninguém mais, ninguém menos do que eu e você. Nós somos os personagens hoje que vivem a continuidade dessa promessa. Então nós vamos entrar nessa promessa, entrar nesse processo. E então eu quero compartilhar algumas coisas que nos ajudam a nos fortalecermos a entender isso, a observar e a entender e a viver isso. A palavra das primícias aqui, ela foi uma palavra liberada, eu creio, eu tenho convicção no meu coração que é uma palavra de destino, né? E na minha casa Deus já está fazendo algumas coisas a partir dessa palavra. E eu parei e outro dia estava com uma folga de tempo e reassisti a ministração, aquela ministração que eu tinha pregado aqui nas primícias. Eu parei, sentei e comecei a anotar algumas coisas. Sabe quando tu prepara algo para trazer para a igreja? Talvez você tenha tido essa experiência já. Algum momento Deus falou contigo, você está tomado de uma emoção, de uma alegria, uma revelação de Deus, alguma coisa que encheu o teu coração, e tu vai falar isso para alguém, e aquele alguém não entende da mesma forma que você recebeu aquilo, e aí você aumenta a história, conta mais, amplia a tua história e conta com entusiasmo para que aquela pessoa consiga perceber tudo aquilo que você está sentindo e que você percebeu. Então você precisa ser um pouco mais didático às vezes para poder explicar para o outro aquilo que tu viveu, né? E para a gente fazer as pregações é mais ou menos isso também. A gente precisa passar ou encontrar a forma de passar aquilo que Deus falou conosco.
Não é diferente quando tu vai defender um TCC diante de uma banca, tu estudou aquilo, mas tu precisa fazer com que os outros entendam aquilo agora. Quando você vai defender uma tese de doutorado, ou enfim, né, defender alguém diante de um júri, né, qualquer situação tu acredita naquilo, mas tu precisa fazer com que os outros também entendam aquilo. E aí eu saí por um momento da condição ativa e fui para a condição passiva. Eu sentei e fui me ouvir. Eu faço isso eventualmente. Às vezes eu pego umas pregações mais antigas que estão no canal do YouTube, da TV, e vou me ouvir para ver se eu ainda estou crendo naquilo, ou se eu estou vivendo aquilo que Deus já me falou um dia. Porque senão as coisas passam, e a gente ouve uma pregação hoje, e quarta-feira tem outra, semana passada teve outra, e aí vai indo e fica só. E aí alguém passa um linkzinho da internet, e aí tu ouve alguma outra coisa também. Enfim, e a gente vai se enchendo de tanta coisa e não consegue parar para observar, parar para assimilar o que Deus está me falando no meio desse monte de coisa. E às vezes a gente precisa fazer uma triagem, e precisa entender que é um tempo e um local, assim como Moisés tinha um tempo definido para o seu ministério, que era a travessia do deserto. Josué tinha. Qual que é o nosso tempo hoje? O que está definido para nós hoje? E se a gente se enche de muita informação, a gente acaba não conseguindo entender. A gente precisa fazer algumas triagens. E aí eu falo de uma experiência minha, que pode ser a tua ou não, você que sabe. Eu tenho evitado de assistir pregações de outras igrejas, outros pastores, outras pessoas, né, para mim poder entender melhor o que está acontecendo aqui no nosso meio, o que Deus quer com a nossa vida, com a nossa cidade, com o nosso bairro, enfim, né? O que Deus quer aqui, nesse momento, nesse recorte, né? Nessa fotografia onde nós aparecemos no propósito de Deus. E a partir daí, então, a gente precisa observar para entender o que Deus está falando. E o vem e segue-me, que eu te farei pescador de homens do Senhor, ele nos aponta para algumas coisas, para a gente poder compreender essa proposta de Deus para os dias de hoje. Então, o observar, e aí eu tenho um certo receio também, porque, por vezes, o cristão, ele acha que as coisas importantes, ele é através de uma revelação de Deus, ou através, uma impressão no Espírito. Aí eu tive uma impressão no Espírito que tal coisa, aí eu recebi uma revelação que não sei o que. Parece que é só no campo espiritual, né? Parece que a gente não pondera, parece que a gente não observa, parece que a gente não precisa usar da razão, parece que a gente não precisa fazer avaliação de situações, parece que é só no espiritual. Mas a gente precisa parar muitas vezes e observar e ponderar como que as coisas acontecem. E essa observação ela te dá pela vivência. Talvez tu já tenha passado por uma experiência parecida com essa. Aí tu quer comprar um carro ou trocar de carro, e aí tu te interessa em determinado modelo, e aí tu começa a observar, e aí tu vê na rua passar os carros, e aí tu se dá conta, eu nunca tinha visto tanto carro, né, desse modelo. Por quê? Porque agora tu passou a observar. Antes passava desapercebido. Nós, quando chegamos em Passo Fundo, a gente alugou uma casa, e depois chegou um tempo que a gente começou a olhar e disse, olha, vamos ver se é a hora de a gente comprar uma casa agora. E a gente começou a procurar algumas casas, e a gente começou a ver casas que estavam à venda, que a gente passava sempre por ali e nem percebia. Por quê? Porque agora havia um interesse, agora havia um desejo. Isso é importante para que você fixe isso, ó. Quando você deseja, o teu desejo te impulsiona a ver. Quando você deseja, você começa a ver coisas, né, e se movimentar em direção àquelas coisas que antes você não conseguia ver. Por isso que é importante esse desejo. É importante também um desejo de mudança, que você acha que a tua vida está sendo mais do mesmo. É necessário então que você mude. E aí você usar esse mesmo exemplo, essa metáfora da mudança de casa, né? Mudança de casa dá um trabalho louco. Aí tu gasta com frete, primeiro tem que achar a casa, né? Às vezes tu faz por necessidade, às vezes por opção. Mas aí tu vai gastar com frete, tem que desmontar os
ropeiros, aí tem que montar depois outra casa, tem que montar a pia na outra casa, tem que montar os aéreos da cozinha, é uma confusão. Vai dias até tu conseguir te organizar. Mas se você está disposto e está com desejo, todo esse trabalho, você não te importa com isso, porque você tem uma nova expectativa naquele lugar para onde você vai. E essa mudança de qualquer coisa na tua vida, de emprego, enfim, seja o que for, de hábitos, também ela precisa ser carregada dessa expectativa de que algo novo vai acontecer. Mas só que isso também pode mudar a tua rotina. Se você mudou de casa, bom, tem lugares que você ia que agora ficou mais longe, você vai precisar levantar mais cedo para chegar. Agora tem lugares que é mais perto, então ficou mais fácil. Muda a tua rotina. Mas se você deseja, você não se preocupa com isso, você se adapta. E também você vai precisar fazer novos caminhos. Lugares que antes você não andava, agora você vai precisar andar. Lugares que você andava, que conhecia o caminho, o trajeto, o decor, agora você não vai mais passar por ali. Então essa mudança pode trazer isso, pode te trazer trabalho, despesa, pode mudar a tua rotina, pode gerar novos caminhos para ti. Mas se essa mudança é importante, você não se importa com nada disso. Então se você quer algo novo para a tua vida, e se dispõe para que algo mude, você precisa se esforçar e ter bom ânimo, ser forte e corajoso. Então, para que você entre nesse processo, a partir daquilo que você observa, as mudanças necessárias para a tua vida, você precisa entender também que existe um tempo para essa mudança, um tempo para que você se adapte a essa nova condição. Talvez você recebe uma palavra num culto, e essa palavra pode gerar um impacto na tua vida, tipo, é isso aqui mesmo, entendi, é isso aqui, vou viver por isso. Só que você vai precisar de um tempo para começar a viver por aquilo. E esse texto nos sugere um tempo que eu gostaria de compartilhar contigo, né? Entendendo que o tempo é o nosso tempo, é o dia que se chama hoje, né? Hoje é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos nele. O nosso tempo é hoje, o nosso dia é hoje. O tempo do propósito de Deus se cumprindo até que Jesus volte, passa por nós e é hoje. E então, para entender esse tempo de adaptação nesse processo, Josué no capítulo 3, versos 2 e 3, diz assim que o povo saiu de Sitim, onde eles estavam acampados, e foram até as margens do Jordão. Eles iriam atravessar o Jordão. Esse que era o milagre que Deus ia fazer ali, levando eles até ali, era abrir as águas do Jordão, como já havia feito com o Mar Vermelho. Então eles foram, quando eles chegaram às margens do Jordão, o texto nos diz que eles esperaram durante 3 dias. O livro de Esdras, no capítulo 10, no verso 8, diz que eles estavam restaurando todo o templo, tudo que eles haviam perdido, Senhor, restaurando as alianças com o Senhor. Então naquele tempo ali, os homens tiveram 3 dias para seguir o conselho dos príncipes e dos anciãos, até restabelecer a aliança. 3 dias. No livro de Esther, no capítulo 4, 16, fala que na iminência da destruição de todo o povo judeu, e consequentemente também da rainha que era judia, ela conclamou um jejum de 3 dias. Gênesis 40, 13, e depois no 18, né, quando José estava preso, ele teve o discernimento do Senhor, da revelação de uns sonhos, e o texto diz que Faraó precisava de 3 dias para restabelecer a justiça. Ele ia condenar o culpado e absolver o inocente. Em Gênesis 22, 6, diz que Abraão, junto com seu filho, eles iriam até o local do sacrifício, e eles andaram uma jornada de 3 dias. Imagina que ele não passou na cabeça desse homem durante 3 dias, levando o filho dele para o sacrifício. Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, até que ele se arrependeu. Saulo ficou cego por 3 dias, até que a sua oração
foi respondido. Irmãos, 3 dias é um número, um tempo bacana, né? Se você procura algo do Senhor, espere no mínimo 3 dias. Se você procura que águas de rio se abram, que um caminho novo se abra na tua vida, se você procura a restauração da aliança, se você procura seguir conselhos de príncipes, se você precisa evitar a destruição do teu povo ou de alguns dos teus, se você precisa que justiça seja feita na tua vida, se você precisa oferecer um sacrifício ao Senhor, se você precisa se arrepender, se você precisa que a sua oração seja respondida, se separe, tire ao menos 3 dias, faça jejum, faça oração, não se envolva com nada, busque o Senhor, se arrependa, olhe para o teu dia, para a tua vida, para as coisas que você tem feito, olhe para onde que você pode chegar. 3 dias, irmãos, é um bom tempo. Nós estivemos aqui durante 7 dias nas primícias, por isso que eu creio, sabe, que algo se abriu ali nesses primeiros dias do ano, sabe? E a gente precisa crer nisso também, mas a gente precisa também se esforçar e ter ânimo. A gente precisa entrar nesse lugar. A gente precisa sim fazer com que esses 3 dias sejam dias intensos de busca do Senhor, para poder se inserir nesse processo. Tem coisas que a gente não está conseguindo observar, tem coisas que a gente não está conseguindo ver. Teve uma mulher, ela morreu em 1968, o nome dela é Helen Keller. Essa mulher, ela era cega, ela era surda, consequentemente ela era muda também. Ela não via, não falava e não ouvia desde bebê, desde criança. E essa mulher aprendeu a linguagem do surdo cego. A linguagem do surdo cego, tu faz um sinal com a mão e tu toca na mão da outra pessoa. A pessoa sente pelo tato quantos dedos tem ali ou qual que é a posição da mão, e ela entende que palavra é aquela. E surdo cego se comunica assim, né? E essa mulher aprendeu essa linguagem, ela aprendeu o braille, ela escreveu um livro, e num dos trechos ela fala que certa vez ela perguntou para uma mulher que havia voltado de um passeio pelo bosque, né? E ela perguntou para essa mulher: o que você viu lá? E essa mulher respondeu para ela: nada de tão interessante. E ela disse que aquilo foi um impacto para ela, porque assim, como que alguém pode caminhar num bosque vendo, ouvindo, e não consegue achar nada de interessante em 1 hora de caminhada no bosque? E ela fala também que ela queria que talvez todas as pessoas na fase adulta ficassem ao menos 3 dias cegas e surdas, para poder dar valor àquilo que elas têm. Sabe, irmãos, nós não estamos conseguindo ver o que Deus tem para nós, e que a gente não deixe chegar no ponto onde a gente precisa perder coisas que a gente ama, o que são importantes para nós, para que a gente consiga ver. Deus nos está direcionando, Deus nos está movimentando através da sua palavra, através desse lugar, através de pessoas aqui, talvez algumas pessoas próximas de você, que estão tentando te falar alguma coisa, te indicar alguma coisa do Senhor, e você não está conseguindo observar, porque não conseguiu ainda entrar no processo. Irmãos, esse texto que nós lemos, Deus fala a Josué, ele diz: olha, ser forte e corajoso, esforce-te, tenha bom ânimo, né? Essa é a palavra, né? Por que Deus fala isso tantas vezes? Porque isso depende de nós, irmãos. Deus falou: eu serei contigo, né? A promessa que eu estou te falando, que eu vou cumprir, eu já fiz anteriormente, eu não vou mudar de ideia. Onde tu pisar, a planta do teu pé vai ser teu. Por quê? Porque eu já prometi essa terra para os ancestrais, para os pais de vocês. Vocês só precisam entrar nisso. E como que tu entra nisso? Com ânimo, com esforço e coragem. Mas às vezes a gente fica pedindo ânimo para o Senhor. Deus disse: olha, não te falei eu, não te determinei eu, seja forte e corajoso. Irmãos, isso tem que vir de nós.
Deus já tem tudo pronto, mas isso precisa vir de nós, o ânimo precisa vir de nós, a força, a coragem precisa vir de nós. E nós temos tudo isso dentro de nós, porque o Senhor colocou. O que acontece é que tantas informações, uma coisa aqui, outra ali, tantas decepções, tantas frustrações, tantos medos, tanta ansiedade, faz com que a gente não consiga encontrar o ânimo que está dentro de nós. Talvez o primeiro processo que a gente precise, a primeira atitude que a gente precisa ter para entrar nesse processo é fazer uma varredura, começar a tirar esse monte de coisa que está ocupando minha mente, que está bloqueando o meu sonho. E a gente faz isso como? Através da fé. Eu preciso acreditar que isso está em mim. Eu não tenho muito, talvez eu possa até buscar outros recursos, se forem importantes, então busquemos, mas a fé, ela é fundamental, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e Deus não vai conseguir talvez promover as coisas que Ele precisa promover, se a gente não acreditar. Era aquilo que os discípulos faziam na vida, no dia a dia deles ali. Tinha dias que dava peixe, tinha dias que eles passavam o dia ou a noite inteira pescando e não dava nada. Mas é assim mesmo, às vezes dá, às vezes não dá, e vamos continuar andando. A gente precisa sair desse lugar de às vezes dá, às vezes não dá, porque tem que dar, é para dar, está tudo pronto, o caminho está planado, o Senhor já prometeu. A gente precisa começar a acreditar. E olha só, irmão, como que isso aconteceu, como essa frase, ser forte e corajoso, ela entrou nesse texto. Primeiro, Moisés, quando ele sabia que ele já não ia entrar na terra, ele sobe ao monte, ele vê a terra, mas Deus fala: tu não vai pisar nesse lugar, agora é o Josué que vai, tua jornada termina aqui. Então Moisés reúne o povo, e Moisés fala para o povo: vocês precisam ter ânimo e coragem. Moisés fala para o povo, Deuteronômio 31:6. Aí Moisés chama Josué e fala para ele: tu precisa ser forte e corajoso, precisa ter bom ânimo. E aí depois, isso é Deuteronômio 31:7, depois Deus fala 3 vezes para Josué, Josué 1, versos 6, 7 e 9, ser forte e corajoso. Então, Moisés falou para o povo, Moisés falou para Josué, e agora Deus fala 3 vezes para Josué. E tem mais uma expressão que é no finalzinho do capítulo 1 de Josué, que é o povo. Então, Moisés morreu, eles sabiam da jornada deles, e o povo chama Josué e fala para ele, agora o povo falando para Josué: olha, Josué, a gente vai fazer tudo que tu determinar, tudo, mas você precisa ser forte e corajoso. O povo dependia da coragem e do ânimo de Josué. E aí eu começo a pensar que talvez, irmãos, talvez muitas pessoas precisem da nossa força, da nossa coragem, do nosso ânimo. Talvez os nossos familiares precisem disso, talvez os nossos amigos precisem do nosso ânimo, da nossa força, da nossa coragem. Talvez entre nós, ou no meio que a gente convive, na empresa, ou seja onde for, nós sejamos os únicos em que alguém possa confiar, e talvez os únicos que possam levar algo para outras pessoas, naquele meio. Mas depende do quê? Do nosso ânimo. Então a gente entende que não é só para a nossa jornada que a gente precisa encontrar o ânimo em nós, mas é porque é um propósito inteiro do Senhor, e outras pessoas, outras gerações também dependem disso. Nós precisamos ser pescadores de homem, cada um na sua vocação. Nem todos são evangelistas, nem todos são missionários, mas cada um naquilo que o Senhor colocou em si, em cada um, né? Precisa entrar nesse processo, porque até a volta de Jesus, isso vai continuar andando. As outras gerações dependem de nós, não somente os nossos filhos, mas os filhos das outras pessoas. Essa cidade depende de nós. De nós como?
do nosso ânimo e da nossa força e da nossa coragem. E eu queria te encorajar nessa noite, a você conseguir observar, dar uma olhada e ver quais são essas coisas que estão aí, sabe, sufocando o teu ânimo. Qual que é o cipó que está enrolando e está sufocando a árvore? Qual que é o espinheiro que está sufocando a planta e não deixa ela brotar? O que é que tem em ti? Talvez, se houver, o que pode haver em ti que está sufocando o teu ânimo? O que é que está te esgotando e tu não está conseguindo entender? E nessa noite, o Espírito passe com uma vassoura aqui e consiga varrer essas coisas do nosso coração, principalmente da nossa mente. Nossa mente é o lugar onde se alojam essas coisas, sabe? Essas descrenças, né? E vão povoando e minando o nosso desejo, os nossos sonhos, as nossas expectativas. Que seja uma noite de limpeza para nós, que a gente consiga fazer, se a vassoura não for suficiente, que venha uma retroescavadeira, que venha uma draga, que venha o que for necessário, mas que arranque de nós essas coisas que estão tirando o nosso ânimo. A gente precisa conseguir enxergar, a gente precisa ver a beleza, a maravilha que é esse propósito que Deus nos chama, e um dia se revelou a nós para que a gente se insira nesse projeto maravilhoso de salvação, de reinado. Não é pouca coisa, irmãos. A gente contempla e a gente ama a salvação que o Senhor nos deu, mas é mais que isso, ainda tem um reinado que o Senhor nos chama para reinar com Ele. E é necessário então que a gente se envolva nisso, irmãos. Se envolva nisso. Talvez uma síntese do que a gente falou nessa noite, já para concluir, é que as palavras das primícias, elas podem dar direção para a tua vida. Isso tu precisa crer. Se você ainda não teve oportunidade, assista todas elas. Direção, norte para a tua vida. Que a mudança também, se ela for necessária para a tua vida, ela vai te dar trabalho, vai ter a tua rotina, vai criar novos caminhos, talvez caminhos desconhecidos para ti. Mas se ela for necessária, irmãos, isso aqui tudo vai passar batido. Esses desconfortos você nem vai perceber. Quando você viu, já passou. E que a gente precisa também entrar nesse processo, observando as coisas ao nosso redor. E que a gente precisa também se separar e tirar um tempo, que talvez sejam 3 dias, talvez sejam mais, para poder discernir espiritualmente como que é viver esse propósito. E ter a clareza também que alguém depende do nosso esforço e do nosso ânimo. Amém? Vamos colocar de pé, por gentileza, quem puder. Nós temos muitos amigos nossos, muitas pessoas da igreja aqui que agora esse arrastão de Covid pegou, né? Parece que a gente gostaria que fosse o final do processo todo, né? E esse alto índice de contágio. Então precisamos orar também, né, para que o Senhor tome conta de tudo isso e da vida dessas pessoas. E a gente desconhece alguns propósitos do Senhor, mas a gente, de qualquer maneira, a gente expressa a nossa vontade a Ele, né? E você que entendeu que algo dessa palavra hoje pode ser verdade para a tua vida, que você se agarre nessa palavra e ore também nesse sentido, nesse novo propósito, nessa nova jornada de vida. Pai querido, nós te damos graças, Senhor,
porque nós sabemos que Tu ouve a nossa oração com misericórdia, com amor, com longanimidade, Senhor. Nós queremos expressar diante de Ti o nosso pedido, o nosso desejo, Senhor. Que a Tua misericórdia cubra, Senhor, dessas pessoas que estão sendo atacadas pela Covid nesses dias, Senhor. Pai, e outras tantas enfermidades, Senhor Deus, tantas pessoas têm padecido de tantos males, Senhor. E muitos deles também provocados, Senhor Deus, muitas doenças psicossomáticas, Senhor Deus, provocadas por desânimo, Senhor Deus, provocada por falta de fé, provocada por condições mentais, Senhor Deus, que acaba atacando o corpo, Senhor, refletindo no corpo, Senhor. Pai, que a Tua misericórdia seja sobre essas vidas, Deus. Nós desconhecemos Teus propósitos, Senhor, mas nós sabemos que Tu nos ouves, Senhor, e que a resposta ela seja conforme o Teu querer, Senhor. Mas o nosso pedido, Senhor Deus, é que Tu traga a provisão de cura, Senhor Deus, para essas pessoas, Senhor. Nós oramos por aqueles que nós conhecemos aqui, as pessoas dessa casa, Senhor. Mas nós oramos também pela nossa cidade, Senhor Deus, oramos pelo nosso estado e oramos pela nossa nação, Senhor. Precisamos de um novo tempo aqui nesses dias. Precisamos de um novo tempo na nossa nação também, Senhor. Precisamos que Tu reine nas nossas vidas e que Teus tronos sejam estabelecidos nos lugares, Senhor Deus, nas cidades, todas as cidades dessa nossa nação. Apresentamos diante de Ti esse pedido, Senhor, e também que as pessoas nessa noite aqui, Senhor, que decidiram crer, Senhor, que algo novo pode vir para a sua casa, Senhor Deus, que elas, da mesma forma, elas desejem se envolver nesse processo, Senhor, que elas abram mão um pouquinho de si mesmo, do seu tempo, Senhor, e Te busque, Senhor Deus, e aquela que decidir Te buscar durante esses 3 dias, Senhor Deus, manifesta Teu Espírito ali com poder, Senhor. Mostra que é a Tua palavra que se cumpra ali, Senhor Deus, não a palavra de um pregador, de um homem, mas a Tua palavra, Senhor Deus, que é a expressão do Teu querer, Senhor. Eu creio, Senhor Deus, que aquele que Te busca Te alcança, Senhor. Eu creio, Senhor Deus, que aquele que busca conhecer os Teus segredos, Senhor Deus, Tu revela a eles, Pai. Assim como Jó, Senhor Deus, no momento de sofrimento, ele disse: que saudade que eu tenho do tempo que eu conheci os segredos do Senhor. Ele conhecia os Teus segredos, Senhor. Tinha uma intimidade tal contigo, Senhor Deus, que Tu falava coisas só para Ele. Assim como Tu revelaste tantas coisas aos Teus filhos, Pai. Revela-nos a nós hoje, Senhor Deus, como nos envolvermos nesse processo maravilhoso, Senhor Deus, de cumprimento das Tuas promessas, Senhor Deus, e que gerações sejam abençoadas até o Teu retorno, Senhor Jesus. Nos ajuda nessa noite, Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Sozinho nós não temos conseguido, Senhor, e mesmo já tendo Te reconhecido, Tu já és o nosso Salvador, mas nós precisamos que Tu seja o nosso Senhor, Senhor. E para que Tu seja o nosso Senhor, nós precisamos Te obedecer. Que nós encontremos, Senhor Deus, o ânimo em nós, Senhor, a coragem e a força suficiente, Senhor Deus, para abrir mão de tudo, Senhor Deus, que temos, que amamos, Senhor Deus, aquilo que nos atrapalha de entender o Teu grande e maravilhoso propósito, Senhor. Guarda-nos debaixo da Tua potente mão, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo. Toca no íntimo, no profundo do nosso ser nessa noite, Senhor. Faça uma varredura nas nossas mentes, Pai, nos nossos corações. Que haja um renovo de ânimo, Senhor Deus. Renovo essa palavra que Tu nos deste, Senhor. Um renovo de ânimo, um renovo de coragem, Senhor Deus. Que a gente consiga resgatar aquele ânimo que a gente já teve um dia. Aquela força, aquela intrepidez, Senhor Deus, que a gente já teve um dia, Senhor. Renova em nós isso, Senhor. Faça florar, Senhor Deus. Florar em nós, Pai. Para que a gente viva cada dia com alegria, mesmo no meio das mudanças, dos desconfortos, Senhor. Mas na certeza de que vivemos um tempo melhor, porque é o tempo que Tu definiu para nós esses dias, Senhor. Muito obrigado, Pai.